Pronto. As suas palavras, elas mostram muito a forma como a Oficina das Letras trabalha e se preocupa com a educação. Porque às vezes a gente fica um pouco fechado ali dentro do nosso projeto, que é ensinar redação, e esquece que para que o aluno consiga os seus objetivos, ele também depende das outras disciplinas. E o seu contato, acho que um pouco mais de 15 dias, tem mostrado o compromisso, né, que o projeto da professora Rita, da professora Rosana, não é isso? Tem com os seus alunos. Né? E a professora Raquel também. A professora Raquel também faz parte do projeto. Então, e durante esses dias a gente tem conversado, e uma coisa ficou clara para mim, a gente pensa a educação de uma forma muito parecida. Nós entendemos a educação como com os elementos que ela possui, e não são elementos meramente ligados à questão do formar, do conhecimento, do conteúdo. Há outras variáveis envolvidas. Nós temos sonhos, nós temos projetos, os alunos possuem objetivos, os pais depositam muita confiança, né, e investem na formação de nossos alunos. Então, entender a educação, considerando também esses elementos, é extremamente importante, porque a gente dá a ela o valor que, de fato, ela tem. E eu tenho notado, durante esses dias, o compromisso, né, que o projeto Oficina das Letras desenvolve, e não apenas pela conversa entre mim e as professoras, mas o relato dos alunos que participaram e participam do seu projeto, relatos muito positivos do trabalho. Isso mostra o compromisso, e eu acredito que essa nossa parceria, ela começa muito bem por conta deste alinhamento, né? Isso, concordo, e estou, assim, acreditando muito nessa parceria, porque tende a dar muito certo. Matemática, física, química e redação, eu acho que esse, vamos dizer, esse combo é um combo que pode levar o aluno ao curso dos seus sonhos, Isso. não é? Porque são disciplinas que muitas vezes os alunos sentem dificuldade, e nós estamos aqui para dar todo o suporte para eles. Não é isso, Guilhermino? Ótimo, exatamente, Bruno. Então, assim, acho que a gente já pode começar a falar sobre, né, a nossa proposta. Eu vou tentar projetar aqui o material. É um material simples, não tem muita coisa rebuscada, mas vocês vão perceber que o professor dá atenção ao conteúdo. E deixa eu projetar. Eu acho que nem me apresentei direito para os alunos que ingressaram depois, mas enquanto eu vou aqui compartilhando o material, vou falar um pouquinho sobre a nossa, acho que vai projetar aí, tá? Pronto. Bem, eu acho que tá acessível aí a todos, né? Então, professor, o NABLA é um projeto recente, pouco mais de um ano, e a ideia da nossa metodologia é justamente trabalhar as disciplinas de forma integrada, como o Enem realmente cobra. Então, é um planejamento que nós estamos desenvolvendo e que tem dado resultados excelentes, com os alunos que fizeram conosco o ano passado o trabalho, e esse ano migramos para a modalidade online. O professor ele tem uma formação em pedagogia, graduação em matemática, também tem um mestrado em matemática, especialização em ensino da metodologia de matemática, mas eu posso dizer aqui com muita tranquilidade que não né, para mim o mais importante não é nem a formação, mas sim a experiência que a gente vem adquirindo ao longo dos mais de 20 anos, e principalmente o compromisso que eu tenho com a educação, como eu já disse, dada a importância que ela tem, tanto para mim como para as pessoas que se dispõem aí a estudar para conseguir os objetivos. Então, isso para mim é um elemento que faz toda a diferença e é o que me motiva sempre estar melhorando. E essa conversa hoje, ela vai ser muito respaldada, né, nesses princípios que eu tenho,
E assim, poderia falar algo mais a respeito da minha formação, da dificuldade que tive para conseguir me graduar na licenciatura, depois no mestrado, mas isso é algo que a gente pode deixar para um segundo momento. Eu vou logo para o objetivo Ô, principal. Guilhermino, eu posso me apresentar rapidão? Claro, Pro, pois não. Pois é, pessoal, eu sou a professora Rita, professora do cursinho Oficina das Letras. A gente também tem pouquíssimo tempo que a gente começou com esse projeto, 1 ano e meio, tem dado muito certo, porque os resultados têm sido bons, muito bons, em 2021 e 2022. O nosso Instagram é Oficina das Letras Underline, vocês podem entrar para conhecer o nosso projeto, o nosso trabalho, que a gente está sempre postando dicas para vocês. Tenho 2 colegas de trabalho, que é a professora Raquel, que está aqui presente, ela é especialista em direito constitucional e ela trabalha com eixos temáticos e atualidade. Tem a professora Rosana e eu, que trabalhamos com a estrutura da redação. Somos especialistas, nós já fizemos uma formação em correção de redação e somos especialistas em linguagens, códigos e suas tecnologias. Nós criamos um método e esse método deu muito certo, porque muitos alunos, eles entram, alguns estão aí, sabem do que eu estou falando, que eles entram sem ter o conhecimento da estrutura, sem ter o conhecimento da matriz do INEP, como é que eles vão ser avaliados na redação do Enem. E a gente, pelo fato de ter sido professora por muitos anos na educação básica, a gente tem uma prática de ensino que vai ajudar o aluno a entender de uma forma como fazer a redação para o Enem, de uma forma bem mais fácil, de uma forma bem mais simplificada, menos sofrida. Eu não vou estender muito, porque já é tempo de falar sobre a TRI para vocês, mas é isso. Espero que vocês entrem lá, outra vez, na página Instagram, Oficina das Letras Underline, e conheçam o nosso projeto. Obrigada. Pronto, Pro. Então, vamos lá, né? Gente, agora nós vamos, de fato, conhecer um pouco a teoria de resposta ao item, que é uma metodologia, é um algoritmo matemático que a prova do Enem adotou em 2009, embora não seja novidade aqui no Brasil. Essa primeira proposta, ou esse algoritmo, ele foi utilizado em 1995 na prova SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que o Brasil adota, e diversos países também adotam essa metodologia de correção de prova, né? Inclusive os Estados Unidos, lá eles possuem também uma prova parecida com a nossa, se não me engano é o SAT, e que usa também esse algoritmo. Professor, mas o que seria isso? É a primeira pergunta que nós vamos responder. Pessoal, é um modelo matemático que prioriza a coerência pedagógica do aluno. O que seria isso, professor, coerência pedagógica? Vamos aos fatos. Quando você vai resolver a prova do Enem, e aqui eu estou falando, só estou excluindo a redação. A redação não utiliza esse algoritmo de correção de prova, tá? Como que funciona? Essa coerência pedagógica é uma metodologia que o Enem utiliza e que é conhecida popularmente como anti-chute. Por quê? Porque o aluno, quando ele vai responder as questões do Enem, a ideia, ou o que se espera, é que ele acerte, por lógica, as questões que são consideradas mais fáceis, acerte uma quantidade mediana de questões consideradas médias, em termos de dificuldade, e acerte um pouco menos as questões que estão classificadas como difíceis. Professor, quem é que faz essa classificação? Repara bem, essa classificação ela é feita esse escalonamento das questões, ele é feito depois que a prova é aplicada. O próprio INEP, olhando a quantidade de acertos nas questões como um todo e com todos os alunos, começa a criar um padrão. Ora, essas questões elas foram resolvidas por maioria dos alunos. Então, essa questão ela vai ser enquadrada como uma questão fácil. Ok. As questões médias seguirão o mesmo padrão que as questões difíceis, aquelas que, evidentemente, tiveram maior índice de erro. Essa é a metodologia que o INEP utiliza para categorizar as questões. Ponto. O que essa categorização vai produzir?
Os alunos, eles serão avaliados agora meio que individualmente, com base nesse parâmetro. Então, digamos que você tenha acertado muitas questões fáceis dentro daquele padrão que o Enem identificou, ou seja, você está naquele grupo em que você acertou aquele grupo de questões, você acertou mais questões dentro daquele grupo de questões que o Enem entendeu, que o INEP entendeu como fáceis. Pronto. É uma coerência. Você acertou uma quantidade mediana de questões dentro daquele grupo que o INEP entendeu como questões médias. Tranquilo. E acertou poucas questões dentro do grupo que o INEP entendeu, depois de fazer esse escalonamento, das questões difíceis. Você manteve, ou você teve uma coerência pedagógica. Essa coerência pedagógica vai garantir a você uma melhor nota na prova do Enem, em comparação a um aluno que fez o seguinte: professor, eu acertei 30 questões seguindo esse padrão, ou seja, tendo uma coerência dentro do que o INEP identificou na prova como um todo. Ótimo, você está excelente. Agora, imagine agora o aluno que acertou mais questões difíceis em detrimento das questões fáceis. O próprio algoritmo vai perceber que houve uma incoerência pedagógica na forma como esse aluno respondeu a questão. Professor, mas espera aí, eu acertei as questões mais difíceis e errei as fáceis. Em tese, eu não deveria ter mais ponto? Ó, de fato, as questões consideradas como difíceis pelo algoritmo têm uma pontuação levemente maior. Só que o que acontece é o seguinte: essa pontuação levemente maior vai ser atribuída ao aluno que teve coerência pedagógica. O aluno que não teve coerência pedagógica é o contrário. O sistema vai identificar que você chutou a prova e ele vai te penalizar por você ter acertado mais questões difíceis, quando, na verdade, você deveria ter acertado mais questões fáceis. Ficou claro isso? Então, essa é a TRI, a teoria de resposta ao item. Eu vou seguir aqui um padrãozinho para que a gente crie uma coerência, um raciocínio nas nossas falas, tá? Como que funciona? E aí eu já mais ou menos adiantei para vocês o que ocorre com esse algoritmo e trouxe aqui um mapa para compreender melhor isso. Repara só, aqui nós temos um aluno, né, na minha esquerda, que acertou a maioria dos itens que o próprio INEP, digamos, em 2022, considerou como questões fáceis. Ótimo. Maioria dos itens. Se vocês analisarem, nós temos aqui a mesma quantidade de questões. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 2 alunos que acertaram a mesma quantidade de questões. Se a gente tivesse a teoria tradicional que atribui um ponto para uma questão, né, que era antiga, utilizada, os dois teriam, em tese, aqui a mesma nota. Só que o algoritmo identifica que esse aluno, né, ele não teve uma boa coerência pedagógica. Se ele acertou a maioria das questões difíceis, muito provavelmente ele teria acertado também grande maioria das questões fáceis. E esta incoerência penaliza o aluno, de modo que a nota dele, vejam só, ficou menor do que a nota do aluno que teve uma coerência pedagógica melhor. Isso é interessantíssimo. E alguns poderiam pensar, mas, professor, é justo? Eu, na minha humilde opinião, considero que sim. Aliás, essa metodologia ela foi objeto de questionamento judicial. Se não me engano, uma magistrada do Ceará, na época em que o algoritmo foi implantado, questionou se isso realmente é justo. Um aluno que acertou as questões mais difíceis tirar uma nota menor do que aquele que acertou questões mais fáceis. E a resposta foi no sentido de que sim, a teoria ela é justa, porque ela vai identificar, ela vai mapear o aluno que, em tese, fez a prova, o aluno que estudou. É claro que ele não conseguiu responder as questões difíceis, mas ele respondeu as questões fáceis, utilizando-se do conhecimento que ele, na época, possuía. E esse aluno, muito provavelmente, eu não estou dizendo que esse aluno não dominava o conteúdo. Ele pode dominar o conteúdo e poderia ter respondido as questões fáceis na maior tranquilidade. Só que ele optou em responder as questões difíceis em detrimento das fáceis. Então, aqui, mesmo considerando que este aluno seja um aluno bom, porque ele respondeu as questões difíceis, mas ele não usou a melhor estratégia.
Então, percebam, a gente já está criando aqui um raciocínio no sentido de que, professor, então eu preciso primeiro responder as questões fáceis do Enem, depois as médias e, por fim, as difíceis. Deixa eu te falar, essa é mais ou menos a ideia. Só que a gente não consegue dizer, né, isso é uma dificuldade que não é de todos que vão fazer a prova, de sair identificando qual que é a questão fácil, qual que é a questão difícil, até porque isso tem um certo relativismo. A questão pode ser difícil para um aluno, pode ser fácil para outro. Mas, assim, em tese, temos questões bem tranquilas no Enem. A média é em torno de 25%, de questões que são relativamente simples e que vão precisar da gente, né, de conhecimentos elementares. Teve uma questão, salvo engano, 2022 ou foi 21, que pediu para você transformar ou escrever 13,5 bilhões utilizando zeros. Era só você escrever o número. Então, veja, uma questão muito tranquila, que muito provavelmente, se você erra esse item, o examinador vai, né, o algoritmo, não vou falar o examinador, mas o algoritmo vai identificar, pô, será que esse aluno chutou essa questão? Então, é importante que a gente faça essa triagem, esse mapeamento, identifique as questões que sejam fáceis, e questão fácil é aquela que a gente olha e consegue fazer, tá? E deixe as questões mais complicadas para o final. Isso é estratégia. Professor, isso vai dar certo? Vai, sabe por quê? Porque se você conseguiu mapear as questões fáceis e responder uma boa parte das médias, quando você for para a questão difícil, e você, evidentemente, não conseguir resolver, e você vai ter que chutar a questão, e cuidado, que até o chute também tem, a TRE identifica, tá, professor? Pelo amor de Deus, calma, eu vou falar disso aí direitinho. Mas se você acertar as questões difíceis no chute, o algoritmo não vai identificar, assim, de maneira muito precisa, se foi realmente chutada. Por quê? Porque você manteve uma coerência. Então, veja, chutar a questão difícil é uma boa saída para a gente meio que dar uma gambelada na teoria de resposta ao item, tá? Então, essa é como funciona a TRI. Então, já estou dando a vocês aqui dicas que são bem importantes para a gente tentar aplicar no dia da prova. E como usar a TRI ao favor, né, na prova do Enem, a nosso favor. Eu já acabei adiantando aqui. Mas eu queria comentar alguns pontos, né? Eu gostaria de comentar alguns pontos aqui dentro. Tem muito mito, tem muita falácia aqui em relação à teoria de resposta ao item. Muitos alunos acham que devem deixar a resposta às questões difíceis sem marcação. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você não vai ter pontuação nenhuma nesse tipo de item, caso você deixe em branco. Tem que marcar, professor? Tem que marcar. Uma outra coisa que é bem importante também, que é o seguinte, olha, as questões do Enem, elas sempre, eu vou falar disso com mais cuidado, sempre vão estar dentro de um contexto. E é uma prática da prova trazer para você um contexto, colocar os itens, e dentro dos itens, normalmente tem uma questãozinha ali, ó, isso acontece muito na química, principalmente também na área de humanas, tem uma questãozinha que sempre está certa. Aí o aluno, é engraçado que ele chega, professor, eu estava fazendo a questão, eu fiquei em dúvida, sempre em duas, é sempre assim, sempre em duas, exatamente. Deixa eu te falar, as duas que você ficou em dúvida, olha para as duas e analisa se a questão que ele está falando, as duas, faz parte do contexto. Eu não entendi não, vou te dar um exemplo. Você está respondendo uma questão de química, e o problema está falando lá, né, da teoria atômica, né, do Dalton e tudo mais, do Thomson, do Bohr, ou seja, está falando. Aí no final, aí nas alternativas, veja, o contexto é o modelo atômico. E embaixo ele coloca uma questãozinha certa, né, de uma outra área da química que você sabe que está certa, e você fala, essa questão está certa. Preste atenção, o item está relacionado com o contexto? Não, o item está certo, mas ele não faz referência ao contexto, porque a prova do Enem sempre vai trazer questões contextualizadas. Eu vou mostrar a vocês, né, como que ela é estruturada a partir de competências e habilidades. Então, se eu já vou para a prova com essa ideia de que o contexto me dá o norte, me dá um direcionamento para acertar o item, muito provavelmente, eu vou conseguir meio que separar qual das duas questões vai estar certo, tá? Embora as duas estejam, como eu disse. Uma outra coisa que acontece muito também, nas questões aqui, é sobre, eu falei falei aqui da questão do contexto,
Sobre o chute, conversei também, que é interessante você deixar para o final as questões que vocês vão considerar mais difíceis. E tem uma coisa também que eu não posso me esquecer, eu lembrei agora, acabei de esquecer, peraí que eu lembro de novo, que é sobre pegadinha. Pronto, lembrei, ainda bem. A gente vê muito falando, a prova está cheia de pegadinha. O que é pegadinha? Será que pegadinha realmente é uma coisa que existe? E já vou dizer a vocês, prova do Enem não existe pegadinha. É uma prova justa. É uma prova que exige que você faça uma leitura, né, atenciosa, que você interprete, entenda, compreenda, relacione, e a partir daí você vai ter as respostas oferecidas de maneira justa. Não existe aquele truque, colocou aqui um negócio, um sinal, colocou uma palavrinha para me enganar. A prova do Enem não faz isso. Outra coisa que essa prova não tem é itens errados. Se vocês já identificaram alguma prova do Enem que fala assim, marque o item errado, não existe. Não existe. Tá? Então, são maneiras de a gente utilizar a TRI a nosso favor. Né? E eu acredito que a melhor metodologia aqui é mapeie a prova é extensa, tem texto, todas as questões vão ter textos. Né? Eu falo muito ligado à matemática e naturezas, mas você pode fazer isso com toda a prova objetiva, vai mapeando as questões mais tranquilas. Façam e depois use, né, essa estratégia, volte respondendo as questões que você considerou mais difícil. Nós vamos melhorar nossa nota, professor? Vamos, tá bom? Como são as questões do Enem? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui interessantíssima. Como são as questões do Enem? Essa é uma questão, como vocês percebem aqui, da Unicamp. Essa questão fala de quê, professor? Matemática básica. Pelo amor de Deus, matemática básica, uma questão dessa é raízes e potências. Eu não sei nem para onde começar, não tem problema. Você pode até não saber responder essa questão, mas você olha potências, você olha ali raízes, você tem mais ou menos uma noção de que conteúdo está sendo cobrado. Você pode não dominar o procedimento, e o procedimento é algo, né, que a gente precisa desenvolver, e isso é com a prática, certo? Essa é uma questão da Unicamp. Dá uma olhada nessa aqui, 2022, Enem. Mesmo conteúdo, mesmo conteúdo. Olha a diferença da forma como esse conteúdo foi cobrado pela Unicamp e olha a forma como o Enem cobrou o mesmo conteúdo. Ele conta uma historinha, traz para a gente uma imagem. Eu já vi essa imagem, professor, em algum momento da minha vida, claro, uma calculadora científica, talvez você tenha utilizado ela lá no computador, ou às vezes na tela do seu celular, alguns são mais ou menos desse jeito. Então, repara e comece a entender uma coisa nas questões do Enem. Ele vai trazer uma situação contextualizada do dia a dia, da nossa vivência. E é a partir daí que ele vai tirar, né, que ele vai abordar o conteúdo. É a partir daí. Vamos tentar, vou ler a questão, talvez eu até resolva ela, mas o objetivo nem é esse, não. Mas vamos pensar. A imagem representa uma calculadora científica com duas teclas destacadas, certo, examinador? A tecla A eleva o número ao quadrado, que está no visor da calculadora, entendi. Quer dizer que se eu clicar na tecla A, você até sabe disso, mas digamos que não sabe, né? Não sabia. Clicou na tecla A, vai levar o número ao quadrado? Sim, cadê a tecla A? Olha aqui, certo. E a tecla B vai extrair a raiz cúbica do número apresentado no visor. Entendi. Então, essa tecla B vai tirar a raiz cúbica. Isso. Uma pessoa digitou o número 8. Ok, inclusive ele já deixou aqui no visor. Estou entendendo. Na calculadora. E em seguida, apertou 3 vezes a tecla A. Professor, a tecla A é qual mesmo? Aquela que eleva ao quadrado. Isso aqui é você conversando com o problema. É você interagindo, é você tendo uma postura ativa diante de uma questão que exige que você pense. E as questões do Enem sempre vão exigir que a gente pense, sempre, sempre. Oi, Guarda isso. Posso ligar o purificador aqui para pegar água? Oi, o purificador. Peraí, deixa eu ver. Tá. Alguma dúvida? Podemos seguir, né? Então, repare só, depois que você fizer isso, ou seja, clicar a tecla A, o que nós vamos fazer? Depois você vai, né, uma vez, ou clicar uma vez na tecla B. Sim, pronto. Ele te disse todo o procedimento que nós devemos fazer. Pergunta dele, qual que é a expressão matemática, evidentemente, que representa corretamente
o cálculo efetuado pela calculadora. Pronto, e te oferece as opções. Então, repare, é um exercício de matemática básica, tá? De matemática básica. E a gente precisa entender agora como que as opções vão ser apresentadas para a gente. Professor, o que foi feito aí? É só você repetir a operação. Mas antes de fazer essa conta, eu posso até fazer ela aqui rapidinho, deixa eu te mostrar agora uma coisa que a TRI vai identificar. Você está diante desse exercício, não tem tempo para fazer, não deu tempo de responder a questão, professor, eu estou aqui num visual, estou olhando aqui rapidamente, estou vendo as imagens, estou aqui no desespero para marcar a questão, certo? Deixa eu te falar. Se você marcar a letra A, a tua TRI desce. Professor, por quê? Repara só, ele pediu para você tirar a raiz cúbica. Isso aqui é raiz quadrada, olha. Isso aqui é raiz quadrada. Então, você não vai marcar esses itens, porque a grande maioria dos candidatos que errarem esse item, muito provavelmente não marcarão a letra A e a letra C. Não marcarão. Então, se eu não ter, veja, eu não tenho tempo mais para fazer conta, mas eu, pela informação geral aqui, ó, até uma passagem visual pelo problema, permite que eu não marque aquele item que é absurdo, tá? Então, se eu, por um acaso, marcar, minha TRI vai, né, diminuir. Eu vou perder ponto nisso aqui, porque os próprios itens também possuem graduações, tá? Só, mas nessa conta aí, quanto que é? Vamos lá? O que ele falou? Ele pediu para eu poder clicar na tecla, né? Na tecla, ele disse que no visor aparece a tecla, o número 8. Pronto. Ele pediu para eu clicar na tecla elevado ao quadrado. Pronto. Quando você fizer isso, nós vamos ter o quê? O 64. Esse é o resultado que aparecerá com certeza, porque você fez 8 ao quadrado. O que ele pede posteriormente? Para você elevar isso aqui ao quadrado de novo. Professor, se eu fizer isso aqui, o número vai ficar muito grande, vai. Mas preste atenção, quem é o 64? É 8 ao quadrado. E ele pediu para eu levar ao quadrado de novo, foi. Ora, e ele pediu para eu levar ao quadrado de novo, foi produto, né, potência de potência. Potência de potência. Eu sei trabalhar potência de potência? Sim, eu preciso ter minimamente uma noção do que é, né, produto de potência, para eu poder responder esse item. E aqui nós sabemos que, nesse caso, veja, você tem o 8 vezes, ou, aliás, o 2 vezes 2 e o 4 vezes 2. Ou seja, minha resposta, clicando, eu posso pensar isso, ó, clicando lá no 8, 3 vezes, eu vou ter 8 elevado a 8. Pronto, 8 elevado a 8. E aí você pensa, mas professor, 8 elevado a 8, eu posso escrever de outro modo? Posso, porque eu não estou identificando aqui nenhuma resposta com 8 elevado a 8. É verdade, porque o examinador usou o quê? Outra estratégia. Ele utilizou aquilo que a gente já tinha feito no começo. Sim, entendi, é verdade. E depois ele, ó, passou a raiz cúbica nisso aqui. Pronto. Letra B é nosso gabarito, tá? Questão recente aí do último vestibular. Então, quando a gente tá isso no curso, né, lá no NABLA, a gente tem essa preocupação de ir mostrando aos alunos as relações que existem em cada questão e, principalmente, dialogando com ela, tem que entender, tem que ir conversando, tá? Para a gente resolver. Deixa eu te mostrar uma coisa. Isso pouquíssimas pessoas sabem, né? Porque isso não é abordado nas salas de aula, infelizmente. O Enem, ele tem como suporte teórico os chamados parâmetros curriculares nacionais. 1988, esses parâmetros foram elaborados, né, pelo Ministério da Educação. Foi lá que surgiu a ideia de integrar as áreas e dividir, ou melhor, alocar, né, as disciplinas que nós conhecíamos à época dentro de áreas de conhecimento como nós as conhecemos hoje. Matemática e suas tecnologias, natureza e suas tecnologias, né, linguagens, ponto. 1988, mais ou menos. De lá para cá, né, o Enem ele foi modelado a partir disso. E deixa eu te falar uma coisa, quando a prova do Enem é elaborada, ela não tem muita preocupação com o conteúdo em si, ou na essência do conteúdo. A preocupação do Enem é se você tem minimamente domínio do conteúdo, e mais que isso, se você consegue, né, perimetrar esse conteúdo em torno, desculpa a redundância, né, perimetrar em torno daquilo que você faz no seu dia a dia. Deixa eu te mostrar. Essa é a competência. Professor, o que é competência? Melhor aí. Competência, eu entendo como competência o seguinte. Eu sei andar de bicicleta. Sim, sei, eu sei.
Eu estou afirmando que eu sei, certo? Toma aqui a bicicleta, ande. É a habilidade. Então, competência é algo que eu domino, em tese. Então, quando a questão do Enem coloca para nós, veja só, quando a questão do Enem coloca para a gente, eu estou me referindo aqui a esta questão em particular, tá? Quando ela traz essa problemática dentro de um contexto, trazendo uma imagem de uma calculadora, o Enem está querendo saber, o examinador está querendo saber se você domina os significados dos números naturais, inteiros, racionais e reais. Porque o que ele fez foi uma conta envolvendo, nesse caso, um número natural e, por que não, inteiro. Então, ele quer saber, ele trouxe para você uma problemática para ver se você tem a competência, qual seja, dominar o significado destes números. Ok, eu domino, examinador, esses significados. Pois bem, então me diga aí se você consegue, repara, reconhecer no contexto social, calculador eu uso no meu dia a dia, diferentes significados e representações dos números e operações. Nós fizemos números elevados ao quadrado, tiramos raízes cúbicas, ou tiramos raiz cúbica. Veja só, naturais, inteiros e racionais. Ponto. Você conseguiu fazer isso, candidato? Sim, consegui. Habilidade 2, identificar padrões numéricos ou princípio da contagem. Essa habilidade não foi explorada no nosso exercício. Esta habilidade está relacionada à questão da análise combinatória. Tudo bem, não foi explorada. Resolver situações, problema. Digamos que você tenha que fazer aquela conta, ou necessite fazer aquela conta que foi apresentada. É uma situação problematizada, que pode, eventualmente, né, ser feita por qualquer um de nós, envolvendo conhecimentos numéricos. Candidato, você consegue dar conta disso, resolver uma situação, um problema? Se você diz que tem essa competência, então é muito provável que você consiga, tá? Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Sabe o que essa habilidade aqui nos... Ela me lembra muito um professor no mestrado. Eu estava fazendo, eu falo isso em sala de aula, quem é meu aluno? A gente já ouviu isso umas 3 vezes. Eu estava fazendo um problema, acho que era de sequência, e um professor falou assim, filho, vem cá, você está com dificuldade aí, não está? Eu falei, professor, estou. Deixa eu te dar uma dica. Eu falei, claro, diga aí. Pega esse problema grande aí, transforma num probleminha pequeno. Professor, mas como assim transformar num probleminha pequeno? Deixa eu te mostrar aqui como que é. Eu estou querendo fazer aqui ó, o 8 ao quadrado, depois ao quadrado, depois ao quadrado. Esse número é grande, né? Tenta fazer com o número 2. Sim. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, ele não falou para você elevar ao quadrado a primeira, a segunda, a terceira vez? Foi. 16. 16 ao quadrado, 256. 256 é 2 elevado a 6. Né? 2 elevado a 6. Opa, 2 elevado a 8. Quem é 2 elevado a 8? É 2 vezes 2 vezes 2. Pronto. Veja que eu consigo relacionar essas duas potências numericamente. Se eu fosse tentar fazer essa conta, ele ia crescer muito, o número ia ficar muito grande, mas eu posso fazer um caso pequeno, porque o examinador não quer saber o resultado da conta, ele quer saber a expressão, ele quer saber o processo. E o processo é válido para qualquer número que você utilize, seja o 2 ou seja o 8. Então, repare, isso casa com esta habilidade, avaliar a razoabilidade de um resultado matemático. Nós encontramos um resultado razoável, 256, e fizemos tudo certo, não erramos a conta. E o processo depois me mostrou que é possível entender o 256 como 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 a 8. Ponto. Você entendeu o processo. E o examinador, muitas vezes, ele está mais preocupado em você aplicar, a trabalhar o processo, do que fazer contas propriamente dito, tá? Vamos seguindo? Vamos lá, professor. Está interessante esse negócio. Então, repara, a prova do Enem é montada sobre competências e habilidades. Não existe conteúdos na prova do Enem. Somos nós, né, professores, pessoal em geral, quem trabalha com isso, que vai garimpando, quase não sai, garimpando
os conteúdos a partir das habilidades que ele vai fornecendo. Então, quando você vê aquela regra, aquela quantidade, aqueles conteúdos bonitinhos ali, ó, para você estudar a prova do Enem, eles saíram daqui. Mas não é o conteúdo, é a forma como esse conteúdo é abordado. E essa abordagem sempre vai estar diante de um contexto, sempre relacionando, tá? Vamos para mais um tópico importante. Eu quero mais ou menos deixar vocês aqui cientes de como que é um processo de resolução de uma questão do Enem. É claro que é um fluxograma que o professor criou, tem muitas variáveis envolvidas aqui que eu não citei, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Aquela questão da Unicamp que eu trouxe, a questão da Unicamp, tá? Que o professor apresentou, que eu nem resolvi. Você sabe ou não sabe? É uma situação problema. Situação problema é um exercício, uma questão, como você preferir chamar. A questão da Unicamp, você olha para ela e fala: eu sei solucionar? Não sei. Eu sei solucionar? Sei. E vai fazer. O problema do Enem não é assim. O problema do Enem vai pegar um contexto. Dentro do contexto, ele vai diluir o conteúdo, baseado naquelas competências. E para você responder um problema do Enem, você primeiro tem que interpretar. E aqui está muito ligado ao eixo cognitivo que estrutura o Enem. O Enem tem 5 eixos cognitivos, dentre os quais o interpretar. E o interpretar está muito ligado, né, à área de linguagens, muito ligado. Então, precisa interpretar, né, ver os anafóricos, as referências, né, as explicações que são dadas, as retomadas, que são os termos anafóricos. Depois que você interpreta, você tem que entender. Professor, o que é entendimento? Qual é a diferença de entender para compreender? Deixa eu mostrar a diferença. É uma diferença sutil, alguns dizem que não tem, mas eu entendo que sim. Entender é eu falar assim para você: olha, a molécula da água é H2O. Você entendeu aquilo? O professor falou que a molécula da água é H2O. Ponto. Certo? Mas você sabe quais são as ligações que constituem a molécula da água? Você sabe quais são as interações intermoleculares que unem as moléculas da água? Você sabe qual é o ponto de fusão? Qual é o ponto de ebulição? Qual é o comportamento da água numa escala de 0 a 4 graus? Né? Que é o comportamento anômalo da água? Isso é compreender. É você ter uma noção geral do todo. Tá? Essa é a ideia de compreender. E por fim, não digo por fim, porque aqui tem muitas variáveis, professor, eu estou falando assim, parece que é fácil, né? Quando eu vou fazer a prova do Enem, eu passo o ano todo estudando, quando eu chego lá eu não consigo fazer nada. Repara, talvez aí a gente deva citar o elemento psicológico, que realmente tem uma participação muito grande no meu desempenho. Mas deixa eu te falar, quando a gente tem essa insegurança, é claro que é muito subjetivo, depende de pessoa para pessoa, mas quando você vai preparado de forma efetiva, quando você realmente, eu entendi o negócio, eu sei como faz, o psicológico vai atuar a teu favor e não contra ti. Então, tudo isso, né, está interligado. Porque a gente pensa, chega lá e eu fico nervoso, não consigo, ansioso. Sim, é verdade, isso acontece, uns mais, outros menos, mas se você fizer uma preparação, né, específica, com substância, compreendendo as coisas, né, tendo essa noção mais global do que é a prova do Enem e das relações que esta prova faz, não apenas dentro das áreas, mas entre elas, você vai chegar na prova muito mais bem preparado e teu aspecto psicológico vai te ajudar e não te prejudicar, tá? Então, veja só, tem um contexto, num contexto o examinador coloca o conteúdo lá diluído e você tem que interpretar, entender, compreender e tirar o conteúdo dali. Quando você consegue extrair o conteúdo do contexto, a partir dessas relações e da compreensão, você vai partir para a parte que é a parte procedimental, que é fazer conta, que é responder, que é esta etapa que a questão da Unicamp me leva. A questão da Unicamp simplesmente exige que eu aplique procedimento. Se eu conhecer o procedimento, eu faço. Se não, eu não faço. Deixa eu te falar. Tem questão do Enem que a gente nem sabe se sabe. Outro, que maluquice é essa? É assim. Você lê a questão, lê a questão, lê a questão, tem nada. Você nem sabe o que o examinador está perguntando. Você não sabe, nem se sabe fazer. Porque se você identificar o conteúdo, talvez você fale, pô, logaritmo, não sei não. Exponencial, trigonometria,
né? Sei lá, termodinâmica, cinemática, sais, óxido, entendemos? Essa é a ideia. Já seguir aqui. Então, repara, a gente tem que trabalhar aqui, ó, nesse processo. E é aqui a lacuna de que eu falei no início do curso. É justamente aqui. Nós temos um abismo enorme entre a situação, o problema e a solução na prova do Enem, porque, infelizmente, nós não dominamos muito bem esse processo. Não dominamos, não dominamos. Por quê, professor? De quem é a culpa? Talvez não seja o momento de apontar o dedo, né? Mas de entender o problema e tentar superar. Como eu disse, essa metodologia, essa forma de abordagem do Enem, claro que ela sofreu, né, diversas mudanças de lá para cá, mas a essência continua a mesma, e nós ainda não conseguimos, de forma satisfatória, trabalhar isso no contexto de nossas salas de aula, seja na escola pública, seja na escola particular. O professor eu sou professor de escola pública e sei como que é a realidade, a gente tenta, evidentemente, superar um pouco isso, mas é complicado. Mas, enfim, né, para resumir aqui a nossa conversa, é aqui que está o segredo de notas excelentes no Enem. Entender, né, interpretar, entender, compreender, relacionar tudo sobre um contexto e, a partir daqui, tirar o conteúdo e aplicar o procedimento. Nós fizemos isso aqui. Nós lemos, entendemos o que o examinador estava pedindo, né, compreendemos que isso é uma situação do dia a dia, é uma calculadora, aplicamos, então, o procedimento e chegamos à solução. Vamos ver mais uma questão aqui agora de física? Professor, vamos lá. Dê uma olhada nessa. Unicamp também. Professor, tu gosta da Unicamp, né? Foi as questões que eu achei aqui, estava corrida hoje à tarde, e o professor pegou duas da Unicamp. Vamos dar uma olhada? Um microchip de massa M, como é que é? Massa, certo. Microchip de massa M, gramas, física, da unidade medida em física é extremamente importante que você tenha controle. É composto majoritariamente de silício. Tá. Durante 1 minuto de funcionamento, o circuito elétrico do dispositivo dissipa na forma térmica, e aqui tu já começa a pensar, térmica, 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 será que é termodinâmica? Tu conversando com o problema, professor, mas aqui é da Unicamp, o que tem? Também é um probleminha que traz contexto, né? Não assim tão direto. Uma quantidade de energia, que pronto, é termodinâmica mesmo, uma quantidade de energia. Considere que o calor específico, agora não tem para onde correr, é realmente a termodinâmica. Caso não houvesse nenhum mecanismo de escoamento de calor para fora do dispositivo, aqueles mecanismos de esfriar, né, os coolers que a gente tem, os computadores, o quanto sua temperatura aumentaria após esse tempo de funcionamento. Examinador, seu danado, você me deu aqui uma quantidade de energia, que, sim, exatamente, falou que a massa do rapazinho lá é isso aqui, exatamente. Falou que o calor específico desse composto aqui é isso. E quer que eu diga qual é a variação de temperatura? Sim, que macete. Às vezes, a maioria dos alunos sabem essa fórmula de cor. Quantidade de energia é a massa vezes o coeficiente, né? Aqui, ó, vezes a variação da temperatura. Normalmente o professor usa T maiúsculo para se referir aqui à temperatura, mas você tem aí diversos... Opa, tá difícil aí o que T maiúsculo, saiu. Tem algumas pessoas que vão colocar o θ, enfim. O importante é que você saiba a grandeza e que tipo de referência você está dando a ela. Isso é importante. O que o examinador pediu aqui, preste atenção, foi isso, ó, a variação da temperatura. Caso não houvesse uma dissipação de calor para manter essa temperatura, portanto, constante, ela aumentaria, muito provavelmente. Isso é variação. O examinador me deu isso, me deu isso, me deu isso, e o que é isso? É só fazer conta. É só procedimento. Sim? Entendi, professor. Tu vai fazer ela ou não? Deixa para vocês em tarefa de casa. Vem para cá. A variação de incidência da radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura. Variação de temperatura. Ao longo de um dia denominado amplitude térmica. Então, quer dizer, examinador, que a amplitude térmica é a variação da temperatura? Isso é amplitude térmica, certo? Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar a amplitude térmica dessas regiões, em comparação
com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao calor específico da água. Professor, calor específico, será que é a termodinâmica dessa questão? Tudo indica, né? Como é que eu vou? Presta atenção. Eu conheço alunos que sabem, que dominam, que conhecem todas as formas, todas é exagero, mas conhecem muitas das formas de física, de matemática, química, mas leva isso para a prova dentro de uma sacola, tudo bagunçado. Aí chega diante de uma questão e fica, professor, não sei nem do que é o assunto. Eu estou mais ou menos entendendo aqui, mas não sei nem qual que é a forma, porque está desorganizado. Ou, pelo menos, deixa eu falar. Quando você vai começar a responder uma questão, você vai mapeando os termos que são específicos, ó, calor específico. Isso aqui, ó, numa cabeça organizada, você vai direto para a termodinâmica. Você já sabe que a questão de termodinâmica, o professor está fazendo comparações, mas digamos que não, né, a gente não tivesse nesse contexto. Você começa a entender calor específico, onde é que eu vejo isso? Termodinâmica. E aí você já começa a organizar, separar, trazer para si, para a tua cabeça, para o teu raciocínio, as formas relacionadas à termodinâmica, tá? Então ele fala que o calor específico do concreto é inferior à da água. Sim, tá, entendi, inferior. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental, olha, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substância água concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura de absorção da radiação solar nas duas situações, concretadas e alagadas. Professor, que eu já não entendi mais nada, me embolei tudo. Calma, volta, né? Agora tem que ser rápido, fica lendo a questão o tempo todo, não. O que ele quer aí? Calma. Assim, a parte da avaliação do impacto ambiental que apresenta, que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas. Ah, entendi. Quer dizer que ele está dizendo que a presença do concreto nas áreas urbanas causa um impacto. Gente, são as ilhas de calor. Ilha de calor, biologia, relações, ilha de calor. Eu não preciso dominar esse conteúdo de ilha de calor para poder, ele está trazendo uma situação contextualizada para, né, está problematizando aqui a situação para te levar para o exercício. Então, vamos lá. Então, ele está dizendo, essa primeira parte foi isso. Que a presença do concreto proporciona às áreas, né, urbanas consiste em considerar a substituição da água concretada por um mesmo volume de água e comparar a variação da temperatura devido à absorção de radiação solar nas duas situações, concretada e água. O que ele está propondo aqui, preste atenção, é que você substitua um volume de concreto por um volume de água. Sim. O concreto, nós vimos que ele vai aquecer mais, professor, ele aquece mais, né? Porque, assim, pelo meu dia a dia, pelo meu conhecimento empírico, a gente fala de cidades que o asfalto, o concreto, esquenta muito, esquenta mesmo. Melhor que a água, né? Esquenta mais do que a água. Isso, varia muito mais do que a água. Isso acontece muito com a água e com a areia, né? A gente vê isso aí. Mas, enfim, vamos lá. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação absorvida, essa avaliação, veja, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Com os seguintes dados. Bora aqui. Ele trouxe para nós uma tabelinha. Tabela, já pulo logo a questão. Deixa de ferir. Ele falou que a água, a densidade da água é isso aqui, concreto é isso aqui. Falou que o calor específico é isso aqui, calor específico é isso aqui. Mas por que ele deu essa tabela? Será por quê? Bora lá. E ele quer, presta atenção, a razão entre as variações de temperatura nas áreas concretadas e alagadas é mais próximo de. Você faz um resumo disso aí que eu já não entendi mais nada. Cheguei aqui no final confuso. Presta atenção. Ele fala que nas regiões onde tem muito concreto, a amplitude, a variação da temperatura é maior. Variação da temperatura, captei a ideia, variação. Em detrimento das águas que estão, né, das regiões que estão preservadas. E aí ele puxa a água para a gente para fazer uma comparação entre concreto e água, certo? Ele falou que o concreto, né, tem um calor específico menor. Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, rápido. O problema está falando da mesma coisa do nosso exercício anterior, da Unicamp. Calor específico, quantidade de energia, calor específico, vezes
variação. Professor, por que tu sabe que que eu vou precisar dessa forma? Preste atenção. O Sol está mandando energia para a Terra. É o Sol que está provocando esse aquecimento. Captei a ideia. Ele falou em calor específico aqui, ó, do concreto e da água. Ele quer saber a variação de temperatura. No concreto vai ser maior e na água vai ser menor. Por que vai ser menor? Deixa eu mostrar uma coisa. A gente faz muito isso no curso, porque não basta saber a fórmula, você tem que entender como que essas grandezas se comportam na fórmula. Isso é fundamental na prova do Enem. Se você simplesmente enche a tua parede de fórmula, fica lá decorando fórmula, e não sabe para que serve, você vai chegar lá na prova com tua mala não é você que é a mala, é a mala, estou usando um termo aqui, esqueci a palavra, é anafórico, não sei. Mas, enfim, você chega lá com sua cabeça cheia de fórmula, tudo bagunçado, sem saber para que serve, de que maneira se relaciona, presta atenção. Essa quantidade de energia aqui, ó, veja, se eu considerar uma massa igual, a massa é igual. E esse é o calor específico, e aqui é a variação da temperatura. Professor, como que essas grandezas se comportam? Calor, massa, né, o coeficiente, o calor específico, e a temperatura, tudo de forma proporcional. Como assim de forma proporcional? Presta atenção, cara. Se você aumenta a quantidade de calor, alguma coisa aqui tem que aumentar. Se você considerar a massa constante, e se você considerar o calor específico de uma substância, que também é específica da substância e como constante, quem tem que variar esse rapaz aqui, ó. Tá? Quem tem que variar a temperatura. Ela tem que compensar o aumento na quantidade. Então, repara, subiu a quantidade de calor, alguém tem que aumentar, porque são grandezas diretamente proporcionais. O Enem gosta demais de trazer um textinho, relaciona texto, não é forma, é texto. Ele traz um textinho falando, uma determinada grandeza física se relaciona de maneira proporcional com isso, e é inversamente proporcional àquilo. Ali você já ficou doido. Não, é só você entender o que é aquilo, tá? Mas, enfim, para não alongar muito, vamos focar aqui. O rapazinho ali, o exercício falou que o calor específico do concreto é pequeno. Sim, é pequeno, em detrimento da água. Então você pensa o seguinte, a água e o concreto estão recebendo... Gente, eu não estou resolvendo o exercício, tá? Eu estou analisando, eu estou fazendo as relações, eu estou trabalhando exatamente na lacuna, eu não estou trabalhando com procedimento agora, estou trabalhando na lacuna, no compreender, no analisar, nas relações. É aí que eu estou atuando agora. Então, repara só, você tem aqui um coeficiente, ele falou que o coeficiente do concreto, vou chamar CC, e o coeficiente da água, vou chamar de C. Ele falou que o coeficiente é menor. Professor, se esse camarada aqui é menor, e aí está recebendo a mesma quantidade de calor, porque é uma radiação que está vindo do Sol, estou entendendo. Isso significa, se esse rapaz aqui é menor em relação à água, então ele tem que compensar essa mesma quantidade de energia. Deixa o professor fazer as duas fórmulas aqui do lado. Uma para o concreto, vou chamar de quantidade de calor do concreto, massa do concreto, vezes o calor específico do concreto, vezes a variação na temperatura do concreto. E aqui o professor vai colocar essa quantidade de energia vai ser a mesma tanto para a água quanto para o concreto. Isso aqui é um ponto importante, porque a gente já começa a equacionar. Quando uma coisa é igual à outra, em matemática, na física, você já joga logo um igual entre elas e trabalha. Vamos adiante. Então, quer dizer que a quantidade de energia da água é a massa da água, sim, massa da água. Olha que legal, massa da água. Eita, porazinho, sai. Isso, vezes o calor específico da água, vezes a variação da água. Certo, professor. E aí, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, rápido. Cadê? Eu quero o quê? A caneta. Ele falou, presta atenção, ele falou que o calor específico do concreto é menor. Sim, ele falou mesmo. Eu também vejo aqui na tabela, ó. Aí, 0,8, ó o da água. Tá bom, entendi, bora. E o calor específico da água é maior. Ok. Se essa galera, ó, se os dois vão receber a mesma quantidade de energia, preste atenção. Se isso é menor, esse cara tem que aumentar. E aí a gente começa a entender, do ponto de vista matemático e relacionando as grandezas que constituem a minha fórmula, o porquê que nas regiões onde nós temos uma concentração maior de concreto, eu vou ter uma maior elevação na temperatura, se a quantidade é a mesma, se a massa que eu considerar é a mesma, né, seja a mesma.
o calor específico desse é menor e o da água é maior, é claro que nós vamos ter uma maior variação na temperatura lá no concreto em detrimento da água. Veja, eu não estou fazendo conta ainda, eu estou mostrando a vocês como que essas grandezas se comportam e como que o Enem está trazendo duas problemáticas para a gente e relacionando isso, tá? Relacionando isso. Veja, e aí a gente já pensa, professor, então é por isso que lá na cidade, onde tem muito concreto, a sensação térmica aumenta, a amplitude térmica aumenta muito isso, durante a noite a temperatura baixa bastante, e durante o dia ela aumenta muito sim, por quê? Porque o coeficiente, né, de calor específico do concreto é pequeno, então ele tem que compensar de alguma forma na outra grandeza. Viram como que isso funciona, como as coisas conversam? Sim, mas vamos para a conta, professor. Como é que é a conta? Eu não vou responder essa questão, não vou deixar ela para vocês, tá? Eu vou deixar mais ou menos encaminhada aqui. Por que tu vai fazer essa judiação? Para vocês começarem a pensar de maneira ativa. A gente não pode esperar as coisas prontas, a gente tem que também pensar, se debruçar sobre os nossos problemas e atuar sobre eles. Essa é a postura crítica que vai produzir conhecimento na gente, que vai fazer com que nós compreendamos os conceitos, compreendamos os fenômenos que o Enem tanto cobra. Mas deixa eu te mostrar uma outra problemática, não acabou não, não acabou não. Deixa eu te mostrar aqui um negócio, professor. Para eu poder fazer essa continha aqui, ó, eu já entendi que o calor é igual. Então, assim, eu faria essa conta, baseado, inclusive, no que o professor já comentou, eu diria que a quantidade de calor aqui do concreto é igual à quantidade de calor da água, sim. E aí você consegue pegar essas duas continhas e colocar na igualdade. Legal, entendi. O calor específico foi dado. Então, a gente pode fazer assim, ó, massa do concreto, ó, vezes o calor específico do concreto, vezes a variação na temperatura do concreto é igual a quem? É igual a massa da água, vezes a capacidade, né, térmica da água, vezes quem? Vezes a variação da água. Não esquece que o examinador está explorando isso aqui, editor. Ele está querendo saber qual é, e veja, ele não quer saber qual o valor disso, ele quer saber qual é a razão. Professor, eu já estou perdido aqui. E é assim mesmo, quando a gente não trabalha muito com esse tipo de metodologia, a gente fica assustado. Mas é um processo, tá? Vamos adiante. Sim, professor, mas eu não vi o examinador falando nada de massa ali, da água e do concreto. Não viu? Viu sim. Tu que não percebeu, mas ele falou. O que é densidade? Porque venha. Aqui, ó. Vem cá. Para eu poder seguir com essa conta, eu preciso da massa do concreto e eu preciso da massa da água. Para eu aplicar o que macete? Sim, preciso. Cadê? Está na tabela. Tá não. Aqui ele trouxe a densidade. Olha direito. Olha direito e relaciona. Olha direito e pensa. O que é densidade? Massa sobre volume. Tu está preocupado com o quê? Lá na tua conta? Com a massa. Eita, é mesmo. Estou precisando da massa. Densidade, massa sobre volume. Professor, que legal. É legal. Ó, massa vai ser a densidade vezes quem? Vezes o volume. Mas, professor, eu estou diante de outro problema. O volume ele não deu, não. Ele me deu só a densidade. Por que que eu posso pegar, por exemplo, a densidade da água, multiplicar por 1000, mas eu preciso fazer a multiplicação. Isso aqui não são grandezas inversamente proporcionais? São grandezas inversamente proporcionais, né? Na verdade, se multiplica. É o famoso cruz credo. A massa é a densidade vezes o volume. Meu professor não me deu volume, não. Deixa de feiura que ele te deu. Eu não vi, ele te deu. Ó. Desprezando seus efeitos da evaporação, considere a radiação absorvida. Essa variação da barra realizada ao seguinte dado. Ele falou. Eu não sou doido. Vou procurar. Ele falou que o volume é o mesmo, ou que a quantidade de concreto é o mesmo. Em algum ponto ele falou assim, a parte da avaliação de impacto ambiental é o mesmo volume. O professor não está doido ainda, mesmo volume de água e mesmo, se o volume de concreto for substituído por um volume de água, ora, se eu vou tirar o volume de concreto, vou colocar o volume de água, professor, quanto? Não precisa tu saber, porque o volume é o mesmo. Então, esse rapaz aqui, ó, ele vai vir para cá, essa massa tu vai substituir. Densidade, né, a densidade do concreto, tá lá ela, 2.500, joga aqui, ó, 2.500, é a densidade do concreto. Professor, vezes quanto? Vezes o volume. Isso aqui é a massa. Como esse volume é igual, eu nem vou colocar uma diferenciação nele. Nós vamos agora substituir pelo calor específico do concreto, que ele falou que é 0,8, aqui está, 0,8, e nosso interesse é aqui, ó, a variação na temperatura. Deixa o professor fazer direito isso aqui, não vai dar espaço. Ó, entenda, a massa é o densidade vezes o volume. 2.500 vezes o volume.
Professor, tu diz que o volume é o mesmo. Esse volume vai aparecer aqui, ó, e vai aparecer do outro lado, por isso ele vai cancelar. E o examinador nem teve o cuidado, nem teve a preocupação de te dar um número para isso. Para que número? Se é a mesma coisa, vai cancelar, já que estão de lados opostos da igualdade. Captei a ideia. Bora. Calor específico, 0,8. Ó, 0,8, isso. Vezes quem? Vezes a tal da variação. Professor, tu puxou a conta para lá, ainda vai ficar apertada, porque o professor não tomou cuidado. Mas vamos lá. A massa da água, densidade da bonita, olha a densidade dela, 1000, tá? Professor, as unidades de medida aí, preocupa não. Pois não é o momento agora não. Calor específico dessa água, 4,2. Vezes quem? Variação da temperatura da água. Ele quer, preste atenção agora, cereja do bolo, você vai responder o que o examinador pediu. Ele pediu isso. Razão entre as variações da temperatura. Professor, eu sei lá o que é razão, sabe, você é da matemática. Razão é uma relação entre duas grandezas. Razão, muita gente fala que é uma fração. Não é fração. Razão é uma relação entre duas grandezas normalmente diferentes. Ele quer a razão entre a variação na temperatura das áreas concretadas para o... Ele quer, então, uma razão entre a variação na temperatura da área concretada, fica em cima, e da área alagada, é a da água. Professor, sempre nessa ordem? Sempre nesta ordem. Ele quer isso. Ele quer a razão entre a variação da temperatura na água, então ele quer que eu faça, né, do concreto, ele quer isso aqui, ó, sobre isso. Então eu vou fazer o seguinte, para que tu botou igual aqui, professor? É uma vez, tá? O que ele quer, gente, é que você passe esse camarada para cá dividindo variação na temperatura do concreto sobre a variação na temperatura da água. Professor, não entendi esse processo, não. Se o cara está multiplicando o lado de que ele vai passar para cá dividindo. E eu já deixo no padrão que o examinador pediu. Ele quer a variação do concreto sobre a variação da água. Entendi. E o resto da conta? Fica lá onde estava. Ó, 1000. Eu posso multiplicar aí? Normalmente eu não faço multiplicações antes de verificar se eu, né, se eu vou precisar fazer alguma divisão, tá? Normalmente o professor não faz. Então aqui eu tenho 2.500, né? Vezes 0,8. Presta atenção, cara. Você já pode meio que dar uma eliminadazinha nesses dois zeros, do lado de cá, toma, aqui também, pronto. O professor ficou 10, ó, ficou 10 aqui, vezes 40. Deu bom demais, ficou 42 do lado de cá, isso. E professor, quanto que é 25 vezes 8? Se fosse 25, não é 8, é 0,8. Se fosse 25 vezes 8, ou então se você quiser já ganhar tempo aqui, você multiplica 25 sobre 10, ó. 25 vezes 8 dá 200. Né? Dá 200. Pronto. Põe 200 por 10. Professor, isso pode? Tu pode escrever 0,8 como 8 por 10? Claro que pode. O que o professor fez de errado aí? Quanto que é 8 dividido por 10? 0,8. Tá bom, eu concordo, não precisa gritar. Sim, deu quanto? 200 divide, deu 20. Ok, professor. 42 dividido por 20. Tananana. Pronto. Fizemos, tá? Fiquei 1 hora fazendo a questão. 1 hora. Tá? Professor, se eu ficar 1 hora na prova, fazer só uma. Você vai entender o processo. As coisas ficam, você precisa entender como responder o problema. E depois você vai ganhar velocidade, tá? Eu até coloquei aqui o volume de água e o volume de concreto, nem usei isso, né? Bom, e vamos agora discutir de novo. Já terminei, viu? O professor já terminou. Espero que vocês estejam aí ainda. Deixa eu dar uma olhada, professor, todo mundo quietinho. Vai ter uma galera aí, vamos finalizar. Fundamento da questão do estilo Enem. Essa que nós conversamos bastante agora. Professor, qual é o fundamento dela? Vou lhe mostrar. E aqui eu estou falando de ciência da natureza. Ó, ciências da natureza sobre tecnologias. Competência. Entender métodos e procedimentos próprios da ciência da natureza e aplicá-los em diferentes contextos. Sim? Essa é a competência. O candidato, você domina essa competência, candidato? Sim. Então me diga aqui, você consegue relacionar informações apresentadas em diferentes formas? Como assim diferentes formas, examinador? Eu te dei aqui uma tabela de densidade, não dei? Dei. Tu conseguiu interpretar aquela tabela e relacionar as grandezas que estavam ali? Você conseguiu entender o contexto, né, de uma situação que acontece no dia a dia, que são as ilhas de calor, e a relação que isso tem com a variação na temperatura nesses locais? Entendi. Então vamos lá. Relacionar as informações apresentadas em diferentes formas de linguagem
e representação usadas na ciência física, química, e biologia, como textos, né, textos discursivos, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagens simbólicas. Relacionar propriedades físicas e químicas e biológicas de um produto, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam. Essa talvez é uma habilidade que a pessoa usa tanto. Avaliar métodos e processos ou procedimentos das ciências da natureza das ciências naturezas que contribuam para diagnosticar, solucionar problemas de origem social, econômica e ambiental. O problema falou de problemas de uma situação ambiental? Falou. Esses problemas ambientais podem ter impacto na sociedade e na economia? Pode. É possível pensar uma solução a partir daquele problema que nós identificamos? Professor, qual é o problema? Que há uma variação maior nas regiões em que nós temos predominantemente a presença do concreto. Então, o que seria possível fazer para diminuir essa amplitude, essa variação maior nessas localidades, nessas regiões? Será que plantar árvore, diminuir a poluição ambiental? O que a gente pode fazer? Certo, gente? O professor está quase rouco, tanto que falou. Deixa eu voltar aqui para a minha tela e dar um pouco de espaço aí para vocês. Tudo bem? Gente, professoras, estão aí? O professor fala demais, né? Mas já estou franqueando aí a fala para você. Cheguei a escorar na mesa aqui de tanto que eu conversei. Vou salvar isso aqui, para a gente usar posteriormente. Então, repara só. Esse é o Enem. Se vocês não conheciam, está aí a apresentação e sejam bem-vindos a esse mundo. É um momento também que eles podem fazer alguma pergunta. Sim, claro. Eu achei muito bom quando você explanou sobre a questão da TRI, a importância da interpretação, da análise, da reflexão que eles precisam fazer das questões, as questões que foram sinalizadas aí. Então, isso aí é um pontapé, né, para eles entenderem que eles precisam aprender a analisar, que eles precisam interpretar, e que não é tão difícil, que basta exercitar. Por quê? Perfeito. Isso vai depender do dia a dia, vai depender da prática, teoria associada à prática, né, de uma rotina de estudo, ter um professor para orientar no dia a dia. Isso. Porque o que eu acho mais difícil quando a pessoa faz um curso é quando ele não tem condições de tirar dúvida com o professor. Eu acho isso assim, muito complicado. Então, tendo essa oportunidade de ter um professor para tirar as dúvidas, eu acho que é a melhor forma de conseguir fazer uma boa prova de exatas, de naturais, na prova do Enem. E puxando aqui um pouco o meu saco, aqui, puxando um pouco para a minha sardinha. Eu já ia falar. Né, puxar aqui para a minha sardinha um pouquinho, redação também, não é, pessoal? Porque, como o professor falou, falando que nós estamos aqui finalizando a nossa live, como professor dessa questão aí das competências, das habilidades em torno da prova do Enem, em torno da prova do Enem. Se a gente falar da redação, não tem como o aluno fazer uma boa redação se ele também não conhece as competências exigidas pelo INEP. Isso. Competências que o aluno precisa saber. Como é que eu vou ser avaliado pelo Enem? Como é que a banca examinadora vai olhar para a minha redação e vai entender que eu sei relacionar, que eu sei selecionar, que eu sei interpretar, que eu sei organizar. Então, isso tudo que o professor falou, a redação do Enem não tem a TRI, mas tem a questão da reflexiva, tem a questão da interpretação, tem a questão da seleção, da organização, que é em torno de um projeto de texto. Então, tanto eu quanto o professor Guilhermino, nós trabalhamos com a aula online, não é, ao vivo, e nós damos essa oportunidade para vocês tirarem a dúvida quando vocês quiserem, certo? E hoje nós estamos aqui juntos, não é, para mostrar isso para vocês mais uma vez, que não existe fronteira nenhuma entre as disciplinas, que a gente fala disciplina, já veio a questão da interdisciplinaridade, e hoje nós estamos na transdisciplinaridade.
A gente vive como se fosse um hipertexto, não é? A gente vai sempre um link que vai levando ao outro, ao conhecimento, para tudo. Quando ele falou aí em química, que ele coloca a questão ambiental, em que ele coloca a questão da poluição e fala de outras situações, para você entender, você tem que ter um conhecimento de biologia, tem que ter um conhecimento de linguagens, e assim por diante, pessoal. Aí você pode falar um pouquinho também, professor, a respeito assim, de uma proposta que a gente está pensando, que a gente está aqui, como é que se diz, amadurecendo, né? É um trabalho, uma parceria entre a gente, não é isso? Exatamente, essa questão do interpretar é fundamental, e eu acho que a área de linguagens dá um suporte excelente para a gente conseguir desenvolver essas habilidades no quesito de interpretar, de compreender, né, que são conceitos mais amplos, e a redação, como a professora bem colocou, ela acaba linkando tudo isso. Ela exige que o aluno faça leituras, e esteja sempre atualizado com o que ocorre ali. Eu não vou entrar aqui muito no mérito da questão da estrutura da redação, porque não é muito a minha praia, mas eu entendo que o aluno precisa estar sempre fazendo essas leituras, construindo essas relações, e o momento da redação permite que você desenvolva essas habilidades. Então, assim, e são duas áreas do conhecimento que têm um peso enorme na prova, não desmerecendo, evidentemente, as outras áreas, todas são importantes, mas a gente sabe que, historicamente, os alunos encontram certas dificuldades, né, às vezes no escrever, pelos problemas que nós temos, né, no nosso sistema de educação, a matemática, principalmente, porque, como eu disse, ela é trabalhada na sala de aula de costa para o que realmente é cobrado na prova do Enem. Deveria ser algo assim muito bem articulado, mas não, a gente ainda está preso muito ao tradicionalismo, à forma tal, mecânica de reproduzir o conteúdo. Você chega, às vezes, né, eu acompanho a prática, às vezes, de alguns colegas, não, claro, criticando aqui, eles também talvez nem tenham muita culpa por conta da formação que receberam, então é um sistema, é um processo, que para ser desconstruído vai demandar tempo, e outra, não apenas tempo, mas às vezes demanda também um pouco da posição ativa do professor em querer mudar, em querer sair desta prática cômoda, de estar, às vezes, né, tudo ali já pronto há anos, as atividades, a forma de trabalhar. Então, passa um pouco também por esse quesito de sair, né, da nossa zona de conforto e tentar acompanhar o processo, a evolução. Isso é bem importante. E eu acho que dá para a gente fazer uma boa parceria, sim, juntando aí essas duas formas de pensar a educação, que são, como eu disse, convergentes, e são convergentes no sentido do que realmente é a educação, e aqui eu falo basicamente, assim, mais direcionado para o Enem, da forma como o Enem cobra as coisas, né, tendo essa visão mais geral, mais global das relações. Então, são áreas que podem se complementar, né, e pode render aí bons resultados, porque elas caminham juntas, e esse caminho junto, esse caminho aliado, com certeza vai alavancar a nota dos meninos. Então, podemos amadurecer, sim, essa ideia, e, claro, fica aí a proposta para os nossos alunos, quem, né, que tiver interesse, quem acompanhou, quem vai assistir a live posteriormente, de fazermos aí Beleza. Pessoal, fiquei aqui mais nos bastidores, né? Só como ouvinte, mas aprendendo demais aqui com o professor Guilhermino. Queria agradecer pela parceria aqui com a Oficina das Letras, né? Com toda certeza é só o início dessa parceria. Espero que a gente tenha outros momentos também, né? Como esse, enriquecedores. E vou abrir a palavra também para o pessoal que está aí ainda, ficou até o final, né? Pessoal, ficou alguma dúvida com relação ao que a gente conversou hoje? Gostaram do nosso conteúdo? Gostaríamos de ouvir vocês um pouquinho, porque a gente está falando e vocês estão aí, porque isso é muito importante. A nossa profissão ouvir o aluno. Monopolizei a fala hoje, né, Pro? Nada, mas hoje é seu dia, professor Guilhermino. Eu vou te cobrar, viu? Coloque aí na continha, que eu te cobro essa. Tá. Olha, pessoal, então,
Outra coisa também que eu acho pertinente falar, que nós falamos olha, Kiara, uma aluna aqui, disse, Isso, gostou muito, obrigada, Kiara, que bom, pelo seu Kiara. feedback, excelente, Daniele, Yasmin, Victória, que maravilha, é isso que é a nossa maior satisfação, não é, Raquel, professor Guilhermino, é isso aí, Isso. Cláudia, Exato. Mariana, perfeito. Outra coisa muito importante que eu acho pertinente falar para vocês é porque, assim, como nós moramos na Bahia, uma grande parte aqui no sudoeste da Bahia, eu até tenho de outras regiões também do Brasil, mas não importa, pode vir aqui para a Bahia também fazer, concorrer aqui na UESB, que é um excelente... Muito excelente. Uma excelente faculdade. Berço. Raquel, Rosana, minha companheira de trabalho, estudou também e que não está aqui presente por questões pessoais. E professor Guilhermino, né, professor Guilhermino, que muito bem formado aí também em matemática, mas o que eu quero falar, e eu também, né, pessoal, que eu também sou muito boa, viu? Modéstia à parte. E, pessoal, então, veja bem, outra coisa que eu queria falar para vocês, que vocês sabem, vocês estão aí fazendo pré-vestibular, vocês estão fazendo o terceiro ano, segundo ano, eu acho que vocês já sabem. Que na UFBA, que é a Federal da Bahia, o peso maior para entrar, né, vou falar dos 2 cursos mais concorridos, eu vou falar de engenharia e medicina. Matemática e redação são os maiores pesos, pessoal, para entrar em engenharia na UFBA, certo? E outros cursos também, porque não sei se você sabe, porque tem uma média ponderada, e essa faculdade tem, aí você vai, não é? O seu peso que vai valer pela área que você está concorrendo, que vai valer ali. E para a medicina, que eu sei que muita gente hoje busca por medicina, mas matemática e redação é imprescindível. E para engenharia, matemática, não é? A gente sabe disso. Sempre. Aliás, a redação, acho que ela sempre está ali no top, né? Sempre, para praticamente todos os cursos. Até porque é uma forma de você avaliar diversas habilidades e competências do aluno, num texto só. Num texto só. Exato. Desde o tema, professor Guilhermino, a interpretação dos textos motivadores, a redação de uma forma geral, a própria construção da redação, da produção de texto, da ligação entre os parágrafos, da relação semântica. É um conhecimento grande que, quando o aluno ele aprende, ele consegue. Não é tão difícil quanto parece, sabe? Isso, exatamente, Pro. É isso, não é? Pronto. Foi muito bom, foi maravilhoso estar com todos vocês. Agradeço ao professor Guilhermino, que partiu do convite da Oficina das Letras, e ele humildemente aceitou, eu, no primeiro momento, sem falar, não posso por isso, por aquilo, então, obrigada pela disponibilidade. Professor excelente e humano também, muito humano. Pro, eu quem agradeço o convite. Eu trato a educação, como eu disse, né, de uma forma muito sensível, porque eu sei da importância que ela é, da transformação que ela faz na vida das pessoas, né? E então eu tenho esse olhar e tenho essa prática, não é só olhar, é a prática que eu vivo no meu dia a dia enquanto professor, tá realmente muito direcionada para esses elementos subjetivos, circunstanciais, os elementos que fogem ao conteúdo, mas que são igualmente importantes. Agradeço demais. É por isso que o nosso diálogo não vai esgotar. Não vai mesmo, não vai de forma nenhuma, tá? E vou estar sempre à disposição, tanto das professoras, quanto dos alunos. Quem já é meu aluno aí sabe que eu também estou sempre disponível. Às vezes chega uma mensagem tarde da noite, mas eu sempre arrumo uma forma de responder, porque esse acompanhamento é importante, não apenas pelo desenvolvimento da aprendizagem em si, mas às vezes os nossos alunos, eles se sentem muito só durante esse processo. Eles ficam presos ali, né, desmotivados às vezes, não consigo, é difícil, eu não entendo. Autocobrança. A autocobrança que do próprio estudante, às vezes da família, dos amigos. Então, assim, são muitas variáveis e eu fico feliz por ter essa percepção e fico feliz mais ainda por saber que estou me aproximando de pessoas que pensam assim também, de professores e de alunos. E é isso, né? Eu acho que a gente consegue ajudar muito mais quando
o aluno percebe na gente mais que um professor, mas uma pessoa que está segura ali na mão e que está junto, que está apoiando, e eu acho que isso ajuda em todos os sentidos. Ô, Guilhermino, José Ailton falou aqui de Jussara, Goiás. Gostei muito. Estou Gente, que coisa boa, né? Goiás. Nós vamos ganhar, muito nós vamos ganhar esse obrigada. Brasil, viu? Nós vamos ganhar esse Brasil. Obrigada à coordenadora Darlene também, que esteve presente aqui com a gente. Isso, acho que com teve alguns alunos de Jussara. muitos colegas da gente da educação, professores, coordenadores, né? O professor estava muito entretido aqui na aula, vocês perceberam que eu me empolgo um pouco, né? É uma coisa que eu gosto. Eu gosto de fazer, eu gosto de dar aula. É algo que me motiva diariamente. E aí, às vezes, eu nem acompanhei muito aqui o chat, mas peço desculpa aí ao pessoal e agradeço a participação de todos. Não, foi lindo, viu? Foi lindo. Foi ótimo. E eu tenho que agradecer. E nós estamos aqui para abraçar vocês, alunos. E pode contar com a gente, que a gente está aqui para isso. Viu? Juntos nessa caminhada. Vocês não estão sozinhos. Ótimo. Obrigada a todos, a todas, a professora Raquel, a Darlene, o pessoal aí de Jussara, que esteve aqui, a professora Guilhermino. Muito bom. Muito ótimo. Fique com Deus, né? Isso, Pro. Deus abençoe a todos. Deus, pessoal. Um bom final de semana para todos. Continue aí. Tchau, professora Raquel. Boa noite, obrigada. Eu acho que você é professora na área de Direito, né? Foi minha aluna, se formou fui sua aluna, formei em Direito na UESB. E agora é professora. Isso, estou aqui na Oficina das Letras também. Dando uma força para a gente aqui. Isso é bom demais. A mamãe também está aí já. Olha, já chegou aqui para dar tchau, Guilhermino, adora. Eu quero... Falando, parabéns, viu, professor? Muito bonito, muito bem colocado, muito bem exposto o assunto. Parabéns. Eu adorei. Boa. Muito bom. Que bom, que bom. Pessoal, não deixe de seguir a Oficina das Letras. Vozinha te ama, viu? Te amo, vó. Obrigada por participar, viu? Coisa boa. Beijo, Loura. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Deus abençoe. Boa noite. Tchau. Vou aguardar aqui um pouquinho até o pessoal saindo para eu não fechar. O pessoal perguntou aqui do slide, se vai ser disponibilizado. O material disponibiliza, inclusive eu já gravei, Raquel. Disponibiliza sim, claro. Claro, o conhecimento é para a gente disponibilizar. É verdade. Bom, então, eu vou parar aqui a gravação, tá? Pronto, pode parar. Pronto. Aí, Darlene está aqui ainda. Não, eu vou... Darlene, fala aí, Darlene. Só vou parar a gravação, só, pronto.